navegação, da questão do armazenamento e distribuição, do CDN e algumas coisas que a gente vai poder trocar ideias com vocês. Vamos lá passar para o primeiro slide, então, por favor. Bom, o streaming, como dissemos acima, né, na outra aula, é uma forma de distribuição digital, estamos só lembrando, né? Uma forma digital de conteúdo multimídia em oposição à descarga de dados, ou seja, você não tem a necessidade de descarregar dados. A difusão de dados, geralmente, em uma rede através de pacotes, é frequentemente utilizada para distribuir conteúdos multimídia através da internet. Dessa forma, as informações não são armazenadas pelo usuário em seu próprio computador. Estou lembrando isso para todos aqueles que estão vendo essa primeira aula, a gente já falou isso nas outras aulas anteriores, mas sempre bom lembrar. Assim, não é ocupado disco rígido para reprodução posterior, a não ser arquivamento temporário no cachê do sistema ou que o usuário ativamente faça a gravação dos dados, ou seja, gravação externa, né? com um tipo de informação que você vai espetar alguma coisa para gravar externamente, ou então você tem aquele arquivamento temporário no cachê. Mas, de forma nenhuma, você teria espaço no disco rígido, porque você vai ter isso no próprio armazenamento do usuário, do próprio computador. O fluxo dos dados é recebido e reproduzido à medida que chega ao usuário, caso a largura de banda seja suficiente para reproduzir os conteúdos. Pois, se não for suficiente, ocorrerão interrupções na reprodução do arquivo por problemas no buffer. É claro, isso acontece de qualquer forma, em qualquer sistema, em qualquer transmissão, mas a gente está colocando aqui que, mesmo com essa facilidade de você não ter o problema de armazenar em disco rígido, e sim no seu próprio computador, se você quiser o usuário ativamente fazer a gravação de dados, pode ocorrer. Se não tiver a largura de banda suficiente, você vai ter problema de interrupção. Tá? Isso permite que um usuário reproduza conteúdos protegidos por direito do autor na internet sem violação desses direitos. Isso é uma coisa importante, porque as pessoas, às vezes, isso ocorre frequentemente, e às vezes não sabem mesmo. Às vezes, na maioria dos casos, não sabem que esses conteúdos são protegidos e, evidentemente, vão ter problemas. Né? Eu me lembro que é também uma correlação que a gente faz com o áudio. Né? Eu me lembro uma vez uma campanha política que eu fiz e eu usei uma música do Marco Bosco, mas é um trechinho, tipo 40 segundos, mas era já acima dos 30 segundos que pode usar, que você é permitido usar como base para informação jornalística. Você pode usar 30 segundos, isso você não paga direito. Mas acima dos 30 segundos, você paga direito. Eu usei 40. E ele veio falar comigo, poxa, caramba, não sei o quê, se eu te conheço, não sei o quê, você usou minha música, vamos fazer um acordo. E a gente fez um acordo. Mas eu não sabia que eu estava usando 40 segundos e que esses 40 segundos ia causar esse problema para mim. Quer dizer, não causou problema, porque a gente pagou um valor para ele lá, a gente fez um acordo, não teve problema. Ele tinha direito a isso. Então, a mesma coisa acontece quando você tem um problema exatamente na relação da sua transmissão com um conteúdo protegido por direito de autor, que ele pode ser cortado, ele pode ser interrompido. E isso pode acarretar problemas, inclusive financeiros, para você. Vamos lá, Fábio. O uso da plataforma de streaming como um ambiente de negócio pode ter vários benefícios. Ampliar o alcance e o impacto das comunicações corporativas, como eventos de marketing, vendas, lançamentos de produtos, conferências de usuários, reuniões com investidores, webinars ao vivo, debates, etc. Aproveitar as oportunidades de monetização e publicidade que as plataformas de streaming oferecem, como inserção de anúncios de um lado do servidor, assinaturas premium e patrocínio. Isso é muito comum, né? Todo mundo hoje usa o termo premium exatamente para você ter usar todos os benefícios que aquele produto está te dando. Ele te dá um teaser com mais ou menos, sei lá, 20%, 30% daquilo que você pode usar de graça, mas te cobra por uma atuação mais aprofundada, com serviços mais qualificados, através
dessas assinaturas premium, ou mesmo pagos por patrocínio. Então, essas oportunidades são oportunidades reais de monetização e publicidade. Vamos lá, vamos passar. Utilizar recursos de inteligência artificial e machine learning para melhorar a qualidade e a eficiência dos conteúdos produzidos e distribuídos pelas plataformas de streaming. Então, vamos lá, vamos tentar colocar isso dentro de uma estrutura que a gente possa entender melhor o uso disso no streaming. A inteligência artificial vai permitir que você, no pacote de conteúdo que você vai fazer, vai colocar no streaming, então não é exatamente no streaming, mas é no conteúdo que você vai produzir. Você pode produzir algumas coisas do tipo algum tipo de relacionamento com o seu áudio, ou mesmo com realidade virtual ou realidade aumentada, por exemplo, usando inteligência artificial para dar uma resolução mais completa, com mais dados e com mais informação, e um acabamento melhor também, em termos de design gráfico, que você pode usar essa inteligência e fazendo o seu trabalho. Você pode usar em qualquer plataforma. Você pode botar isso em qualquer plataforma. Mas o streaming, com certeza, está sendo usado no mundo agora para apresentar esse tipo de informação através da inteligência artificial. Por exemplo, alguns games que estão sendo produzidos agora, e que são games que já estão usando inteligência artificial, estão sendo trabalhados e são produzidos para o streaming, né? Seja ele um streaming mais conhecido, o Roku, o Premium, o Netflix ou qualquer outro, mas mesmo aqueles que são menores, que são específicos para determinado nicho, né? Que nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas o machine learning é uma outra questão importante. Eu estive em Londres há 4 anos e eu estava fazendo um pós-doc lá, e na Open University, em Milton Keynes, que é pertinho de Londres, e eles estavam trabalhando num grupo lá na BBC, junto com a Open University, em machine learning. E eu me lembro que o pessoal do Fórum da TV Digital me pediu para trazer informações sobre machine learning, que hoje está super utilizado e tudo, as pessoas já conhecem como é que se faz esse tipo de linguagem de máquina, que, na verdade, é a informação que você passa para os seus usuários e passa especialmente para a máquina, para aquele computador ou aquele grupo de computadores que vão reter aquela informação e vão processar aquela informação, dando respostas individuais. Isso é que é o importante que eu quero colocar para vocês. O machine learning tem a possibilidade não é só isso, mas tem a possibilidade de trabalhar com pessoas individuais. Então, por exemplo, eu tenho um gosto pessoal de ver filmes de aventura. O Netflix imediatamente vai perceber essa sua tendência, porque ele está preparado por um tipo de algoritmo que faz esse tipo de leitura, que soma o tipo de comportamento repetitivo que você faz e faz um balanço daquilo e te devolve mais ou menos aproximado esse gosto que você demonstra ao usar aquele tipo de serviço. Então, hoje, todo mundo usa machine learning. Todas as grandes empresas de streaming têm machine learning, porque eles trabalham com um algoritmo próprio, com um código especial, e com isso fazem alguns serviços diferentes dos outros, né? E conseguem, nesses algoritmos, terem diferenciações, mesmo que o princípio básico seja esse de procurar identificar o gosto das pessoas, o gosto do indivíduo, para oferecer para uma coisa direta, objetiva. Isso está sendo utilizado não apenas para a questão do entretenimento, mas, evidentemente, também do comércio. Pode passar, Fábio. Utilizar recursos de inteligência artificial e machine learning para melhorar a qualidade e eficiência dos conteúdos produzidos e distribuídos pelas plataformas de streaming. É possível, portanto, utilizar essas plataformas para vender, comprar, comercializar e ajudar. Porque, vamos vender e comprar. É possível que você já tenha
ouvido falar, por exemplo, o que está acontecendo, principalmente no Japão e nos Estados Unidos, já alguns streamings que aproveitam a questão da mostra dos audiovisuais, especificamente aqueles que são, como eu chamo, de streaming de tela, que é esse que utiliza o audiovisual, para misturar com um serviço de compra ligado àquele tipo de gosto pessoal ou aquela tendência que o machine learning captou daquela pessoa ali, daquele indivíduo ali. E pode tentar vender algumas coisas específicas para essas pessoas. Então, também existe já esse tipo de desdobramento, que seria uma terceira etapa, um terceiro nível, porque você tem um primeiro nível da front page, você tem a segunda nível, que é a entrada no serviço, mas você tem um terceiro nível, que é a entrada no serviço de vendas e compras, no qual você tem uma relação direta com o seu usuário, ou seja, não é para todos que vai entrar aquela informação, vai entrar aquela informação específica para aquele indivíduo que vai ser oferecido para ele um tipo de produto que se entende seja do gosto e daquele tipo de tendência. As plataformas digitais são modelos de negócio que operam por meio de tecnologia conectando usuários e empresas dos mais variados setores. Ou seja, você pode também trabalhar diretamente com a empresa, ter uma relação direta, um link que você possa usar no streaming para fazer um tipo de relação entre isso. Isso está começando a acontecer. Então, não é exatamente para isso que nasceu o streaming. O streaming nasceu especificamente para o audiovisual, mas as pessoas estão começando a perceber a força do streaming para esse tipo de serviço, que pode ser bastante interessante. O que não sabe ainda é se o hábito de comprar, o hábito de vender, está ligado ao streaming ou se está ligado às plataformas que existem hoje, que são plataformas de compra e venda, no qual você tem essa possibilidade de fazer o e-business. Mas é possível fazer o e-business também no streaming e isso está começando a acontecer. Vamos lá, Fábio. Existem diversos serviços de streaming que oferecem filmes, séries, documentários e outro conteúdo se assistir online, como Amazon Prime Video, outro serviço bastante conhecido, que faz parte do pacote Amazon Prime, que inclui também frete grátis, música, livros e jogos. A assinatura chega a custar R$ 9,90 por mês e permite até 3 telas simultâneas. Nós falamos sobre na aula passada, que são essas promoções que fazem com que você gere um engajamento maior na medida em que você permite que haja uma extensão familiar da assinatura. O Netflix, que é um dos mais populares, com um catálogo variado de produções originais e licenciadas, a assinatura custa R$ 25,90 por mês e permite até 4 telas simultâneas, dependendo do plano. O HBO Max, o serviço que substitui o HBO Go no Brasil, trazendo todo o filme, todo o conteúdo da HBO, que além de filmes da Warner Bros., DC Comics, Cartoon Networks e mais, eles têm todo o serviço ligado às produções próprias, né? Cartoon Network e tal. A assinatura costuma partir de R$ 19,97 por mês e permite até 5 perfis diferentes. Vamos lá. Esses são apenas alguns exemplos dos serviços de streaming internacionais disponíveis no Brasil. Temos os nacionais, que têm relevante arte no mercado de streaming, por exemplo. O Globoplay, serviço da Globo que oferece novelas, séries, filmes, jornalismo e programas da emissora. A assinatura custa R$ 22,90 por mês e permite até 5 telas simultâneas. Aí aparece o primeiro dado relativo a jornalismo, porque até então você não tinha conversado a não ser sobre entretenimento, e eu estou falando pela primeira vez agora de compra e venda e estou falando também de jornalismo. Então começa a ver os gêneros dentro do streaming, que é o óbvio acontecer. Se a gente pensar na estrutura das outras plataformas e mesmo dos outros tipos de veículos que vieram com comunicação de massa e que montaram todo o esquema comercial e de gêneros e formatos, você vai ter essa relação exatamente igual no streaming, que é uma plataforma que tem algumas qualidades muito evidentes e que agora está sendo utilizada, está sendo adaptada para determinados formatos que já fizeram sucesso e fazem sucesso em outras plataformas.
A Disney Plus, o serviço da Disney que oferece filmes e séries da Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e mais. A assinatura custa R$ 27,00, 4 telas. A Pluto TV, um serviço gratuito, que oferece diversas categorias. Não é necessário fazer cadastro, tem assinatura para assistir. Esse é um ponto fora da casinha, ou seja, um modelo que destoa na unanimidade dos formatos existentes que são pagos. O Argo, um serviço que oferece curtas-metragens selecionadas em festivais de cinema. É possível apoiar os cineastas com doações voluntárias ou assinar o plano prêmio por R$ 14,90 por mês. Pode passar, Fernando. Esses exemplos são para programação audiovisual, o único formato utilizado na atualidade, que proponho chamar de streaming de tela. Essa é uma proposta minha, acadêmica, para diferenciar aquilo que se chama, pode se chamar o streaming de vídeo, o streaming de audiovisual. Eu acho que é interessante de tela, porque você pode esses audiovisuais e esses produtos podem vir de vários tipos de formatos e de vários tipos de plataforma. Então, todos eles, obrigatoriamente, têm que ter uma tela para transmitir aquela informação audiovisual. Então, esse como você tem hoje as pesquisas que mostram claramente, eu já lembrei, estou lembrando agora de novo, da pesquisa da Telefônica, feita no início dos anos 2000, em Barcelona, que é o centro de pesquisa da Telefônica, no qual eles trabalhavam já com a possibilidade das pessoas usarem simultaneamente 4 telas. Isso ficou muito famoso e é exatamente o que acontece hoje. Dificilmente você tem uma tela só ligada, você tem várias telas. Então, você tem tanto o game como o celular, como o seu laptop, você tem sempre algumas coisas que estão ligadas simultaneamente. Então, todos eles precisam de tela. Mas eles exatamente tela porque é ali que termina o processo. Ou seja, você liga a tela e assiste o que você quer ver. Você não tem outra coisa para fazer. Por isso, tem um outro tipo de streaming que nós vamos falar no futuro, que é um streaming que se diferencia do streaming de tela, que hoje é o hegemônico, né? É aquele que tem larga dimensão e há uma necessidade em todo sentido, da cultura, da arte, da alfabetização, do sentido real, plural, diverso das nossas criações, riqueza rara no mundo, com o linguado dominador como alicerce de centenas de idiomas originários, como numa comunicação que utiliza os protocolos oficiais, conservador, o tradicional, ele necessita de espaços públicos para receber o sentir, o pensar, o amar, através do gestar dos artistas brasileiros, suas traduções da realidade multiformática da cultura nacional. Isso aqui tem um pouco do texto que eu fiz sobre a relação muito conhecida e que foi muito conhecida pelos estudantes de comunicação, principalmente quem estudou comunicação nos anos 80, anos 90, que é o Tapio Vargas e o Nordesteng, que eram dois pesquisadores finlandeses que fizeram um trabalho maravilhoso pela primeira vez de mostrar que a grande parte da produção audiovisual, e isso continua sendo a mesma coisa, é produzida no hemisfério norte. Eles fizeram esse trabalho, demonstraram esse trabalho, que foi um trabalho que meio que baseou um pouco da expectativa que se tinha na América Latina, principalmente da Escola Latino-Americana de Comunicação, da qual o professor José Marques de Mello, nosso querido professor, e que foi diretor da ECA, e que foi também da Cátedra da Unesco no Instituto Metodista, de grata lembrança, e que ele trabalhava no sentido de reunir esse pensamento latino-americano, exatamente no sentido de que houvesse um novo olhar, um novo pensar, um novo gestar sobre a questão ligada aos audiovisuais, e não apenas uma linguagem dominante, uma linguagem no qual esse Tapio Vargas e o Nordesteng fizeram... eu sempre esqueço o primeiro nome do Nordesteng. Eu me lembro bastante do Tapio Vargas, porque é bastante curioso esse nome. Nome finlandês. Podemos passar. O óbvio isso aqui é um trecho também que eu peguei do Darcy Ribeiro, em que ele fala que o óbvio é sempre o que menos seduz. Por isso, não se percebe de imediato. As tensões irruptivas, como as insurreições populares ou as guerras de emancipação, enquanto esforços para romper o enquadramento institucional ou os mecanismos de dominação externa,
são, ao contrário, suscetíveis de promover a aceleração evolutiva. Então, o que ele está dizendo com isso? Que essas questões ligadas por essas tensões que geram a luta contra uma estagnação cultural, contra uma inflexão que não seja a representativa da própria ilustração e da própria garantia de identidade das pessoas. Inclusive, eu sou um pouco contrário à palavra identitarismo, porque eu acho que isso é mais marketing do que a palavra identidade. Quando se fala, por exemplo, a identidade negra, a identidade LGBTQIA+, identidade indígena, não é identitarismo indígena. Tem as pessoas que viram como se fossem assim, as que são marcas específicas de uma corporação, ou de um grupo social, ou de uma raça, ou de uma nação, mas elas não representam a cultura daquelas pessoas. Elas não representam as necessidades e as lutas dessas pessoas. Elas são simplesmente utilizadas como um bibelô de marketing. Então, um pouco essa visão, mas é isso que o Darcy Ribeiro quer dizer aqui, que ao escrever, a gente tem que utilizar essa força eruptiva, essa força que existe na luta por emancipação, por exemplo, um grande exemplo, a luta pela emancipação das mulheres, por exemplo. Elas não só geram um conflito com esse enquadramento institucional ou com os mecanismos de educação, mas são suscetíveis de promover a aceleração evolutiva. Por isso que sempre se entende que é importante estar discutindo e tomando os espaços. E aí, lembrando o Habermas, né, falando um pouco sobre o espaço público, que é, na verdade, o que nós devemos atuar em relação às redes sociais e também ao streaming e aos conteúdos, porque a gente tem que ter também não só o aspecto de ganhar dinheiro, o aspecto de se promover, mas também o aspecto de mudar as relações sociais para melhor. Né? Gosto nativo. O armazenamento de streaming é um serviço que permite que você armazene e distribua conteúdo de vídeo em tempo real sob demanda. Existem várias opções disponíveis no mercado desse armazenamento. Um que eu vou citar aqui, que é um dos mais utilizados, que é o Cloudflare Stream, é uma plataforma de vídeo sem servidor que permite que você faça upload, armazene, codifique, distribui vídeos ao vivo sob uma demanda com uma API econômica. Portanto, isso é uma coisa também para dar para vocês uma opção de escolha de armazenamento. Estou dando esse exemplo, mas vou dar outros. O Cloudflare Streaming também oferece recursos como distribuição de vídeos em baixa latência, ou seja, muito rápido de carregar, geração de miniaturas de pré-visualização, monetização por meio dos anúncios em vídeo e muito mais. Quer dizer, você tem aqui já a abertura de você fazer negócio com a própria transmissão do seu vídeo. Né? Monetizar por meio de anúncios em vídeo, não só através lá de você colocar ao lado do vídeo ou colocar numa caixa rolante aqueles publis que você usa normalmente, mas também poder fazer um link para compras imediatas e compra direta através de criptografia. Outras ações populares tem o Panda, vídeo, né? E o Kinsta. Vamos passar. Uma CDN, que na verdade é Content Development Network, né? É a rede de entrega de conteúdo, é um grupo de servidores distribuídos geograficamente que armazena em cachê o conteúdo próximo aos usuários finais. Então, esse é necessário que você tenha para a distribuição do seu conteúdo, para a transmissão desse material, desse processo audiovisual, ou seja, um dado que você queira passar, a utilização desses servidores que são distribuídos geograficamente e que armazenam em cachê o conteúdo próximo aos usuários finais. As CDNs permitem a transferência rápida de ativos necessários para carregar conteúdo da internet, incluindo páginas HTML, arquivos JavaScript, folhas de estilo, imagens e vídeos. Ou seja, as CDNs, então, fazem rapidamente essa transferência, em microsegundos, para carregar conteúdo da internet, incluindo todos os arquivos que a gente conhece. Dando exemplo aqui do HTML, do JavaScript,
Folha de Estilos, os da Oracle, que ainda estão por aí, e que são permitidos, como esses códigos e código-chave que são possíveis de serem armazenados por essa CDN. Essa distribuição geográfica é feita, às vezes, também com refletores, que seriam mais ou menos, mal comparando, as referências que nós temos na radiodifusão, por exemplo, em relação aos repetidores que nós temos nas antenas que você tem de televisão e de rádio, que você transmite para um local, esse local não é gerador de conteúdo, mas ele é repetidor, retransmissor primeiro e depois repetidor desse. O retransmissor até pode ter na Amazônia, por exemplo, pode ser gerador também. Pode ter uma coisa híbrida. É o único lugar onde é permitido que o retransmissor gere também. Na Amazônia é legal. Mas fora disso, você vai ter o repetidor, que é exatamente a mesma figura desse reflector que existe nessa distribuição geográfica dos CDNs. A popularidade do serviço CDN continua a crescer. E hoje o mercado oferece muitas opções. Um dos serviços CDNs gratuitos de código aberto mais populares é o CDNJS. Ele foi criado para facilitar a vida dos desenvolvedores e é confiável por mais de 12,5 de todos os sites, ascendendo a mais de 200 bilhões de solicitações por mês, alimentados pelo Cloudflare, que eu falei que é aquele outro tipo de sistema onde você tem essa navegação grátis, né, mais barata. O CDNJS torna mais rápido e fácil carregar arquivos de biblioteca em seus sites. Então, anotem aí, pessoal, quem está interessado em fazer algum produto, pelo menos vejam a possibilidade de usar o CDNJS, que é um CDN gratuito e que já é utilizado por 12,5% de todos os sites e atendendo a mais de 200 bilhões de solicitações por mês. Vamos lá, podemos passar. Os CDNs oferecem vários benefícios para a aplicação web. Em primeiro lugar, eles fornecem melhor desempenho, diminuindo a distância entre onde o conteúdo é armazenado e para onde ele precisa ir, reduzindo o tamanho dos arquivos para aumentar a velocidade de carregamento e otimizando a infraestrutura do servidor para responder às solicitações do usuário mais rapidamente. Resolve a questão de latência. Os sites que começaram a usar uma CDN tiveram reduções de 50% nos tempos de carregamento ou até mais em alguns casos. Quer dizer, vamos deixar bem claro que o streaming é contado na história assim, antes do CDN e depois do CDN. Porque hoje não é possível mais ninguém pensar em utilizar um streaming, uma plataforma de streaming sem CDN, sem essa distribuição e esse armazenamento que garante você não só a sua expansão daquele conteúdo, como a garantia da qualidade, né, dessa transmissão, aumentando a velocidade de carregamento e otimizando a infraestrutura do servidor para responder às solicitações do usuário mais rapidamente. Então, você tem, por isso é que o sucesso do streaming para o audiovisual foi tão grande, porque na medida em que você, além de ter as facilidades de navegação, de usabilidade e a facilidade de visualização dos dados, você teve a facilidade também da rapidez com que os conteúdos são acessados e a rapidez com que você tem a possibilidade de ter o seu pedido para o streaming realizado rapidamente. Podemos passar. Em segundo lugar, os CDNs fornecem maior confiabilidade ao equilibrar a carga do tráfego na rede, ou seja, garantindo que nenhum servidor fique sobrecarregado. Há uma maneira de você distribuir como vaso comunicante eletrônico, né? E que você transfere algumas partes ou poucas partes para alguns servidores e vai ficando como se fosse num determinado, passando uma régua e ficando equilibrado. Eu estou dando exemplos, claro, grosseiros, mas para facilitar o entendimento. E aí ele faz isso automaticamente, ele faz esse equilíbrio de carga de tráfego, não sobrecarregando nenhum deles, o que garante a qualidade dessa transmissão.
No caso de um único servidor parar de funcionar, uma CDN pode iniciar um processo de failover, que permite que um servidor de backup assuma o controle. Então, também isso é uma coisa bastante interessante que garante para você a entrega do seu serviço, garante para você a entrega do seu conteúdo, através desse processo de failover. Algumas CDNs podem contornar o congestionamento da rede, como o software de navegação GPS, encontrando uma maneira de contornar o tráfego pesado, por exemplo, de uma rodovia, por exemplo. Como as CDNs são compostas por vários servidores espalhados em muitos data centers diferentes, eles também podem oferecer uma grande redundância. Isso é muito importante. A questão da redundância, a gente conhece essa palavra desde a instituição dos celulares, né? É fundamental para você montar sua rede, para montar sua rede de transmissão, né? Porque ela tem que estar com esses refletores que garantem essa redundância, né? E essa redundância é muito importante para que você tenha a possibilidade de manter sempre atualizado, sempre com boa qualidade, sempre com baixa interferência e com baixa latência, essa capacidade de transmissão do seu conteúdo. Se um servidor ou data center ou uma região inteira fica inativo, as CDNs ainda poderão entregar o conteúdo de outros servidores na rede. Veja que interessante. Por exemplo, estou lá em Campina Grande, na Paraíba, em homenagem ao Fábio, meu amigo, que é da Paraíba. Então, vamos lá. Se você tem lá um apagão na Borborema, lá em cima, tá? Você poderá usar redes de backup para colocar outros servidores na rede para fazer o serviço e entregar. Isso, evidentemente, não é uma coisa que vai sobrecarregar, na medida em que ele consegue fazer com que esse tráfego de rede não fique sobrecarregado, como eu falei atrás, que ele equilibra a carga. Então, você faz aquele envio daquele conteúdo e faz a possibilidade da transmissão chegar através dos refletores nessa área que está apagada e continuar tendo sinal. Então, isso é uma coisa bastante interessante que permite que o CDN tenha essa aplicação tão importante e o crescimento do uso do CDN tem sido exponencial. Vamos lá. Em terceiro lugar, as CDNs proporcionam economia de custos ao reduzir as viagens de e para o servidor de origem. Por exemplo, viagens que eu digo de tráfego. Como as CDNs armazenam em cachê grande parte do conteúdo em um site e fornece esse conteúdo do cachê, o servidor de origem não precisa entregar o mesmo conteúdo repetidamente. Muito interessante essa informação. Vamos repetir. O CDN proporciona economia de custos ao reduzir as viagens de e para o servidor de origem. Certo? Como as CDNs armazenam em cachê grande parte do conteúdo em um site e fornecem esse conteúdo do cachê, o servidor de origem não precisa entregar o mesmo conteúdo, já está no cachê. Então, fica menos pressionado, menos uma utilização perene desse servidor. E isso facilita com que você tenha a possibilidade de estar mantendo uma qualidade muito importante nessa transmissão. Em vez disso, o CDN faz isso em nome do servidor de origem. Os provedores de hospedagem na web geralmente cobram dos sites pelos dados que são transferidos de e para o host da web. Quanto mais dados forem transferidos, maior será seu custo. Então, se você, evidentemente, não precisa estar repetidamente mandando, você tem uma economia aí. As pessoas costumam se referir a essas despesas como custos de largura de banda, mesmo que largura de banda realmente se refira à capacidade de rede. É um termo que é utilizado, né, weight of band, que na verdade não é exatamente a palavra adequada, mas é o que é utilizado, né? Que na verdade se refere à capacidade de transmissão dessa rede e, portanto, isso é muito importante que os CDNs possam fazer esse tipo de economia e, com isso, garantido também que o usuário pague menos por essa hospedagem no host da web, né? Vamos lá. Por fim, as CDNs oferecem resiliência contra ataques cibernéticos, fornecendo uma camada adicional de segurança entre os usuários e aplicativos da web. Ao distribuir conteúdo em vários servidores locais diferentes, as CDNs podem ajudar a mitigar ataques de DDoS, observando picos de tráfego e evitando que sobrecarreguem qualquer servidor. Então, você tem aí não só a questão da própria transmissão,
do próprio uso de sobrecarga dos servidores, mas os ataques também que você pode ter em cima desse tipo de transmissão. Você está sujeito aí a ter determinado tipo de interferência através de todos esses trojans e todos esses tipos de malwares que podem interferir na transmissão. O CDN oferece bastante resiliência e ele é como se fosse uma defesa perene também desses ataques. Está sempre com qualquer tipo de firmware e qualquer tipo desses tipos de defensores de vírus, né? Tem vários tipos, uns mais fracos, uns mais fortes, uns que vendem só uma capacidade, outros vendem mais premium, com todos os features possíveis. Então, você tem que comprar esse tipo de antivírus. O CDN tem esse antivírus, tem essa resiliência contra ataque cibernético, formando, além do seu antivírus, uma camada adicional de segurança. Vamos lá. Existem muitos CDNs populares disponíveis no mercado. Aqui estão alguns dos mais populares. O Cloudflare, como eu falei, com mais de 6 milhões de domínios vinculados. A Cloudflare é o principal provedor de CDN do mundo. Ele oferece um plano gratuito que fornece todos os recursos essenciais de uma CDN, tornando ideal para a maioria dos usuários privados ou programadores amadores. É evidente que uma grande empresa ela não vai pegar essa parte do Cloudflare de graça. Ele vai pagar pelos features maiores ou assinar com outros. Mas ela tem a possibilidade de ter segurança, porque ela oferece proteção contra os DDoS e um firewall eficaz para assinantes pagantes. Ele também inclui criptografia SSL gratuita e uma ferramenta de análise altamente versátil. Então, quer dizer, você tem não só a questão da distribuição com todas as características de baixa latência e garantia de equilíbrio entre os servidores e economia na medida em que você não utiliza tanto o servidor e, portanto, você não estará fazendo um uso maior da própria relação com a web, do pagamento que você tem que fazer na navegação, mas você está também garantindo que você tem a possibilidade, no Cloudflare não é diferente, que ela se concentra na segurança, oferecendo toda a proteção contra malwares, contra DDoS, firewall eficaz para assinantes pagantes, isso é muito importante, e também criptografia SSL, se você quiser fazer vendas ou se você quiser fazer algum tipo de conteúdo específico que ele seja vendido separadamente do pacote geral. Então, você pode fazer um fio específico, um lançamento específico, que custa mais caro, ele tem uma criptografia e, portanto, ele tem um código, e esse código também, essa SSL também é gratuita para que você possa fazer uma negociação ou uma oferta de um conteúdo diferenciado. E, principalmente, uma ferramenta de análise, e que é muito boa, muito interessante, porque ela te dá os dados, dá as inserções, da questão dessas inserções estar ligadas àquelas que realmente são recorrentes e que geram engajamento, aquelas que fizeram comentários, aquelas que simplesmente tocaram e não ficaram. Quer dizer, você tem um balanço vamos dizer, daquela entrada, daqueles views que você teve, para saber exatamente qual a profundidade desses views, e que é uma coisa muito importante para você planejar o seu negócio. A JS Deliver, que o JS Deliver é uma CDN pública, gratuita, para conteúdo de código aberto, que cresceu para se tornar um favorito entre os desenvolvedores. Ao contrário de outras CDNs, o JS Deliver não opera a sua própria rede de servidores, contando, em vez disso, com Cloudflare, Fastly e Bunny. Ele utiliza como se fosse um refletor mesmo dessas CDNs. O algoritmo do serviço usa a localização de um cliente e o desempenho atual do provedor de CDN para oferecer a eles o melhor canal disponível, ou seja, ele busca o melhor canal disponível. Isso ajuda não apenas a garantir tempos de carregamento rápidos, mas também protege contra possíveis interrupções de serviço. Bastante interessante. E esse é gratuito.
Então, é interessante que vocês busquem esse JS Deliver, né? Vamos lá. A Amazon CloudFront. O Amazon CloudFront faz parte da Amazon Web Services, é uma rede global de entrega de conteúdo que fornece dados, vídeos, aplicativos e APIs com segurança para clientes em todo o mundo com baixa latência e altas velocidades de transferência. É bem utilizado, também é um dos maiores do mundo. A Akamai, que é uma das CDNs mais antigas estabelecidas no mercado. Ela oferece uma ampla gama de serviços, incluindo otimização do desempenho da web, segurança na nuvem e soluções de entrega de mídia. Ela é a segunda do mundo em tamanho. A Fastly, que é uma CDN baseada em nuvem, que oferece serviços de entrega de conteúdo em tempo real para empresas de todos os tamanhos. Ela fornece uma variedade de recursos, incluindo análise em tempo real, limpeza instantânea de cachê e alterações instantâneas de configuração. Quer dizer, ela tem outros features que talvez outras CDNs não tenham, mas é interessante que você saiba o perfil, que eu estou passando muito por alto aqui de todas elas, mas todas elas super confiáveis. Podemos passar. A escolha de uma CDN adequada para você depende de vários fatores. Aqui estão algumas a serem consideradas. O preço. A maioria das CDNs cobra com base na quantidade e largura de banda usada. Alguns também podem cobrar com base no número de visitas ao cachê. Considere o seu orçamento e escolha de uma CDN que ofereça o melhor valor para o seu dinheiro. Disponibilidade e confiabilidade. As CDNs se esforçam para obter 100% de tempo de atividade, mas o tempo de atividade perfeito nunca é garantido. Isso é uma coisa importante. É como o telefone, quando você compra um telefone, compra um serviço de internet da Vivo, da Claro, você, na verdade, está comprando 25% desse tempo que você está pagando, porque quando você tem um horário mais de pico, você de divisão de transmissão cai, você tem a possibilidade, tá, com mais possibilidade de ter problemas na sua rede. Por quê? Você está dividindo aquela banda com muitos usuários. Em horários que você não tem tanto uso, madrugada, essas coisas, você tem uma internet mais livre. Então, você sabe que essas questões existem no seu celular e na sua rede de internet. A mesma coisa acontece nos CDNs, na distribuição também. Ela te dá garantia não de 100%, ela te dá garantia, na verdade, de 90%, 85%, mas é muito mais do que a transmissão de uma rede de internet que você vai ter que usar ao usar o streaming. Então, para que não haja uma repetição de perda, as CDNs se esforçam para obter um maior tempo de atividade. E esse tempo de atividade, eles prometem 100%, mas a média é 90%, 90 e poucos por cento. Vamos lá. Locais de POP ou regiões atendidas. Dependendo de onde os seus usuários estão localizados, determinados POPs podem atender seus usuários de forma mais eficaz. Escolha uma CDN que tenha POP nas regiões onde seus usuários estão localizados. Claro, eu vou fazer um serviço na região de Ribeirão Preto. Eu vou ver esses POPs que estão lá, certo? E vou trabalhar com eles, vou atender esses usuários através desses POPs. Então, você tem que escolher uma CDN que tenha as POPs nas regiões onde você está colocado, é óbvio. Facilidade de uso. Escolha uma CDN que seja fácil de configurar e usar. Algumas CDNs oferecem plugins ou integrações com plataformas CMS populares, como o WordPress, e que pode facilitar a configuração. Claro, você tem que se adequar à sua capacidade também de entender e de mexer nas questões ligadas à própria configuração desse CDN. Então, quanto mais fácil ele for para você poder integrar sua plataforma e poder fazer os seus plugins, melhor. Então, existem algumas que são mais fáceis do que outras. Você tem que fazer um teste. Geralmente é possível fazer esses testes. Segurança. Escolha uma CDN que ofereça recursos de segurança como proteção contra DDoS e criptografia SSL. Já falei nisso, mas é importante a gente ter esse tipo de escolha na mente. Desempenho. Escolha uma CDN que ofereça tempos de carregamento rápidos e baixa latência. A maioria.
mas existem umas que têm mais média, uma média mais aceitável, e outras que têm média menos aceitável. Tem que verificar. Suporte ao cliente. Escolha uma CDN que ofereça um bom suporte ao cliente caso você tenha algum problema. É lógico, você, ainda mais hoje em dia que é tudo automático, você vai ter a dificuldade de, às vezes, resolver um problema, porque às vezes você está acostumado a falar com o seu cliente e você vai encontrar respostas automáticas e tudo isso. Então, procure um no qual você tenha uma possibilidade, mesmo que você tiver que marcar a hora, não tem problema, mas que tenha uma possibilidade de você ter um ouvinte, para que você consiga falar com um assistente lá, que garanta para você que está sendo percebido o seu problema e você tem uma informação sobre ele mais adequada do que simplesmente uma informação automática e virtual. Alguns oferecem esse serviço, outros não. Outros é só virtual, como a maioria oferece. Mas escolha uma que você possa ter uma possibilidade melhor de tratamento. Vamos lá. A navegação por streaming é um processo que permite que você assista o conteúdo em vídeo real sem precisar baixar o arquivo inteiro antes de começar a assistir. Em vez disso, o conteúdo é transmitido pela internet em pequenos pacotes, permitindo que você assista enquanto o restante do arquivo é baixado em segundo plano. Vocês já repararam no seu celular que você está sempre pedindo, você vai permitir que o segundo plano, não vai permitir o segundo plano? É exatamente isso, porque você está permitindo que o seu processador, ao transmitir o pacote que você escolheu, ele está resgatando outras informações. Então, você pode desvincular isso. Você pode falar, não quero só que faça isso. Mas é uma escolha sua. Mas, geralmente, você, ao permitir o segundo plano, está permitindo que você tenha baixa latência, está permitindo que você tenha a possibilidade de acionar rapidamente, porque ele já ficou no cachê e você tem a possibilidade, então, de vê-lo com bastante facilidade e continuar enxergando isso. Um exemplo bem claro disso é quando você está vendo séries e você tem o carregamento do próximo episódio, do próximo episódio, do próximo episódio. Então, isso está sendo transmitido daquele vídeo que você pegou, que você assistiu aquele capítulo, mas já está sendo carregado o próximo. Deu para entender mais ou menos, né? Vamos lá. A navegabilidade de dados e conteúdo em serviços de streaming é fundamental para a experiência do usuário e envolve a forma como os usuários podem procurar, acessar e consumir conteúdo de maneira eficaz e conveniente. Navegabilidade em serviços de streaming é projetada para facilitar a descoberta de conteúdo e a interação com ele. Aqui estão alguns aspectos importantes relacionados à navegabilidade de dados e conteúdo de streaming. Vamos lá. Interface do usuário intuitiva. A interface do usuário de um serviço de streaming deve ser fácil de usar e intuitiva. Os menus, botões e opções devem ser claramente organizados e de fácil compreensão, permitindo que os usuários naveguem sem dificuldade. Isso é uma das razões mais claras do sucesso do streaming. Exatamente, ele usa essa interface intuitiva. As pessoas vão direto, já acostumadas com o uso franco e fácil e muito tranquilo, muito bem esclarecido, muito bem claramente organizado, como está aqui, de fácil compreensão, e você usa a intuição. Então, essa intuição é fundamental para que você tenha a possibilidade de manter esse cliente, manter esse usuário no seu streaming. Então, essa interface do usuário intuitivo é fundamental. Barra de pesquisa eficaz. Uma barra de pesquisa é fundamental para que os usuários encontrem os conteúdos específicos. Ela deve ser precisa e fornecer resultados relevantes, mesmo ao inserir termos parciais. Lembra que eu falei do thumbnail na primeira aula, que é aquela caixinha, que é exatamente o botão onde você vai apertar aquele serviço que você quer usar. E você tem que ter, naquela caixinha, um texto e uma figura que represente que o cara quer pegar. Por exemplo, eu quero pegar um filme de ação, uma espada, um cara ou um revólver, ou sei lá, uma coisa assim. Então, eu quero ver um filme de amor, um coração,
um beijo, não sei. Aí você tem que ser criativo e fazer o seu terminal. Eu falei também na aula anterior, algumas empresas fazem vários thumbnails para o mesmo produto. Por exemplo, tem públicos diferentes que gostam daquele produto. Então, você, como está usando o Machine Learning e está identificando as tendências de gosto dessas pessoas individualmente, vai poder pegar um grupo de pessoas com mesmas características e criar um thumbnail para eles, ou seja, aquela caixinha que o cara vai ter que apertar. Então, é como se fosse um pequeno outdoorzinho para que você reconheça intuitivamente aquilo que você está apertando. Então, isso deve ser uma barra muito específica e que deve ser precisa, né, para que você tenha resultados. Recomendações personalizadas. Os serviços de streaming usam algoritmos de recomendação para oferecer conteúdo com base no histórico de visualização ou audição do usuário. Isso é muito importante. Quer dizer, você tem a possibilidade de trabalhar algoritmos que ofereçam a possibilidade de você saber se a pessoa tem alguma dificuldade, não só uma questão de acessibilidade, né? Ela escuta mal, ela tem problema de surdez mesmo, ou ela tem problema de ver muito pouco, tem uma dificuldade. Então, é possível que essas recomendações personalizadas possam ser utilizadas de maneira eficaz. E com isso, é a maneira de descobrir novos conteúdos, porque você vai aumentando a sua capacidade de inclusão de features e pode usar essa acessibilidade. Hoje, vários programas de navegação têm já essas acessibilidades bem desenvolvidas já. Vamos lá, vamos passar mais. Listas de reprodução e favoritos. Os usuários podem e devem criar listas de reprodução ou adicionar itens a uma lista de favoritos para facilitar o acesso ao conteúdo que desejam assistir ou ouvir mais tarde. Quer dizer, é uma questão importante, porque eles devem poder criar essa lista. As pessoas que estão vendo, que estão assistindo, que são os seus usuários contumazes, que estão ali assinantes do seu trabalho, elas podem querer criar listas de reprodução ou fazer com que essa lista gere uma lista de favoritos para facilitar o acesso ao conteúdo. Então, coloca os meus favoritos. Então, você vê que o Netflix tem, que o Prime tem, outros streamings também tem. Então, para que você entre direto naquilo que você quer. Quero rever alguma coisa, ou isso me causou uma atenção muito interessante, ou eu tive uma emoção muito forte com esse vídeo, então eu vou marcar. Então, é interessante que você permita que esses usuários possam fazer essas listas. Categorias e gêneros. A organização de conteúdo em categorias e gêneros ajuda os usuários a explorar diferentes tipos de conteúdo. Isso é particularmente útil quando os usuários desejam encontrar conteúdo relacionado a um interesse específico. Isso está tão óbvio, está tão intuitivo, que as pessoas já sabem disso e não imaginam um streaming sem isso. Perdão. Controles de reprodução simples. Os controles de reprodução, como pausar, avançar, retroceder, devem ser de fácil acesso e funcionar de maneira eficaz. Isso é uma coisa fundamental. Se não funcionar alguma dessas coisas, a pessoa sai. E não vai perder tempo, vai procurar outra coisa. Vamos lá. Podemos passar. Legendas e configurações de qualidade. Isso é bastante. Eu estou dando bastante informação para vocês nesse sentido, para que vocês possam escolher, na verdade, um navegador que tenha essas possibilidades, né? O serviço de streaming deve fornecer opções para ativar legendas, ajustar a qualidade de vídeo ou áudio, personalizar a experiência de acordo com as preferências do usuário. Cada vez mais o machine learning trabalhando aqui, um algoritmo que use essa possibilidade de individualizar, porque essa é a tendência. Busca avançada. Além de pesquisa básica, o serviço de streaming pode oferecer opções de busca avançada, como filtrar por ano, ator, diretor, outras categorias específicas. Feedback dos usuários. Alguns serviços permitem que os usuários classifiquem, comentem ou avaliem o conteúdo. Isso pode ajudar outros usuários a tomar decisões informadas sobre o que assistir ou ouvir. Então, é claro que você, podendo fazer um comentário, ter uma possibilidade de publicação
dessas opiniões vão fazer com que isso entre também no rol de opções de interesse de outros usuários que podem se basear naquelas informações. Quantas vezes a gente pega um hotel, entra no chat e vê aí os comentários das pessoas, sabendo se foi bom, se não foi bom, quais são as dificuldades. Você vai comprar não sei o quê, não sei aonde, no site X. Tem muita devolução, tem muito problema. Então, você procura aquele que tem menos, que o feedback seja mais positivo. Então, ter um feedback de usuários é importante. Busca avançada. Atualização regular do conteúdo. Os serviços de streaming devem manter seu catálogo atualizado, né? Com novos lançamentos e remoção de conteúdos obsoletos. Então, por exemplo, o serviço de streaming, ele sempre está fazendo isso, e, evidentemente, está sempre mantendo as novidades ou aquelas que são mais requisitadas, e estão removendo alguns conteúdos que já não são mais vistos e que já não têm baixo interesse. Também para que você não tenha uma sobrecarga de servidor e para que você não tenha também a questão de estar pagando por aquela banda que você está usando. Então, é também um sinal de economia. Vamos lá, podemos passar para frente. A navegabilidade eficaz de dados e conteúdos em serviços de streaming é fundamental para melhorar a satisfação do usuário e incentivar a descoberta de novos conteúdos. As plataformas estão constantemente trabalhando para aprimorar a experiência do usuário, tornando mais fácil do que nunca encontrar e consumir conteúdo sob demanda. Isso, tenho a certeza que estão sempre mudando, e essas mudanças, às vezes as pessoas falam, mudou um pouco, mudou o formato, mudou a maneira de ser, mas você vai ver que, à medida que você acostuma rapidamente, você vê que é muito mais adequado essa novidade do que era antes. É evidente que, às vezes, tem interesses econômicos também nessas mudanças, e, às vezes, as pessoas reclamam porque entrou alguma coisa ligada a algum tipo de oferta, alguma coisa assim, mas nem todo mundo reclama, mas é por isso que as coisas, às vezes, estão mudando, porque os modelos de negócio estão mudando também, né? Teve um chat, deixa eu só ver um negócio aqui, porque deixa eu ver se eu consigo ver aqui, para ler. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não teve nenhuma pergunta. Perguntaram para mim se o gerenciamento de dados para pesquisas, filtros, ano, autor é feito de forma automática. Sim, se tiver o algoritmo preparado para esse tipo de pesquisa, sim. Em alguns casos, por exemplo, você vai ver naquela caixa de rolagem à esquerda da sua tela no Netflix, essas informações. Você vai poder usar o filtro. Eu não sei se todos, eu não tenho certeza se todos os streamings têm essa facilidade, mas é automática. Na medida em que você tem essa possibilidade de gerenciamento de dados, estou respondendo para a Camila isso, tá? Eu vi que ela perguntou. Vamos lá, vamos passar para o novo slide. A escolha de qual serviço de streaming e que conteúdo usar depende inteiramente de suas preferências pessoais, interesse e orçamento. Existem muitas opções disponíveis, cada uma com seu próprio catálogo de filmes, séries, músicas, podcasts e outro tipo de conteúdo. Aqui estão algumas considerações para ajudá-lo a escolher o serviço de streaming e conteúdo mais adequado para você. Vamos lá. Tipo de conteúdo. O tipo de conteúdo que você deseja assistir ou ouvir é um fator crucial. Alguns serviços de streaming são especializados em filmes e séries, enquanto outros se concentram em música, podcasts, esportes ou notícias. Certifique-se de escolher um serviço que atenda às suas preferências. Catálogo de conteúdo. Verifique o catálogo de conteúdo de cada serviço para ter certeza de que ele possui os filmes, séries e músicas que você deseja. Além disso, observe se eles têm conteúdo exclusivo que você deseja assistir. Dispositivos compatíveis. Certifique-se que o serviço de streaming escolhido seja compatível com os dispositivos que você possui. A maioria dos serviços é acessível em smartphones, tablets, computadores, smart TVs, consoles de jogos e dispositivos de streaming como Roku, Apple TV, Amazon TV Fire e tantos outros. Ou seja, essa compatibilidade depende, às vezes, se você tem o tipo de
de jogo que você... Nintendo, ou PlayStation, qualquer, sei lá, os outros Extreme que você usa, saber se esses são compatíveis com esse navegador que você está colocando, né? Se esse navegador tem, assim, a compatibilidade, a interoperabilidade com esses jogos e com esses outros dispositivos. A maioria tem, não tem a menor dúvida. Podemos passar. Qualidade de transmissão. Verifique a qualidade de transmissão oferecida pelo serviço. Alguns serviços oferecem streaming em 4K e HDR, né? High Definition, que é um tipo de... O HDR, na verdade, não é uma expansão de vídeo, ele é uma melhoria da qualidade do LED. Então, você melhora a tela. Então, você tem mais possibilidade da sua tela ser mais perceptível, as cores, as formas, através da própria iluminação da tela. Não é como 4K, por exemplo, que é um processo no qual a transmissão melhora. Não é, essa é a tela, a HDR é a tela. Para uma experiência de alta definição, enquanto outros podem ter opções. Verifique se esses têm, se você vai usar também, né? Se você não tiver um aparelho de televisão HDR, não adianta, nem 4K. Você tem que ter o aparelho de televisão e aí ver se é compatível. Preço de assinatura. Considere o custo mensal ou anual da assinatura. Alguns serviços oferecem planos gratuitos com anúncios, enquanto outros requerem assinaturas pagas. Certifique-se de que o custo esteja dentro do seu orçamento. Isso é uma máxima importante, né? Recursos e navegabilidade. Avalie a interface do usuário do serviço. A navegabilidade e os recursos, como recomendações personalizadas, listas de reprodução e pesquisas eficazes, podem fazer uma grande diferença na experiência do usuário. Então, é evidente que se você tiver a possibilidade de ter esses recursos no seu navegador, como todas essas questões possam estar ligadas aos seus interesses de conhecer mais o conteúdo que você quer utilizar ou está procurando, você claramente vai ter a possibilidade de ter uma experiência melhor. Vamos lá. Compatibilidade geográfica. Alguns serviços de streaming têm restrições geográficas e podem não estar disponíveis em todos os países. Verifique se o serviço que você mais deseja está disponível na sua região. E, claro, às vezes você vai ter problemas da sua navegabilidade não está possível porque aquele serviço não está preparado para ter um refletor no seu país ou não tem uma distribuição de um CDN aqui no seu país. Então, você teria dificuldade. Existem, por exemplo, vários que estão na própria empresa. Vejam, por exemplo, que nem sempre o catálogo da Netflix nos Estados Unidos é o mesmo catálogo da Netflix no Brasil. São diferentes. Então, portanto, você tem lá um determinado tipo de transmissão, mesmo que você tenha no outro país um serviço de streaming, um CDN direitinho, tudo arrumado, mas você não tem o mesmo tipo de conteúdo. Então, essa compatibilidade geográfica não é apenas na questão do serviço em si, mas do conteúdo que esse serviço apresenta, que pode ser diferente. Período de testes. Muitos serviços de streaming oferecem um período de teste gratuito. Aproveite essa oportunidade para experimentar o serviço e ver se ele atende às suas necessidades antes de se comprometer com uma assinatura. Isso é muito importante, saber tudo isso que eu estou falando para vocês, se isso se adequa ao seu interesse, à sua opção de pagar por aquele serviço. Se for uma coisa que está dentro do seu propósito, tudo bem. Agora, você tem o teste para fazer. Faça o teste. Veja a fluência, veja a rapidez, veja a latência, o tempo que vai carregar esse filme, que praticamente no streaming hoje ele é imediato, por isso as pessoas utilizam o streaming. Então, verifiquem antes de comprar. Conteúdo original. Alguns serviços de streaming produzem conteúdo original exclusivo. Se você está interessado em programas exclusivos, leve isso em consideração na sua escolha. Tá? Avaliações e comentários. Leia avaliações e comentários de outros usuários para ter uma ideia do que esperar em termos de qualidade de serviço e catálogo de conteúdo. Podemos passar. Tornar-se um streamer envolve a criação
e transmissão de conteúdo ao vivo pela internet. É uma atividade que você que ganhou muita popularidade nos últimos anos e muitas pessoas fazem carreira como streamers. Aqui estão os passos básicos para se tornar um streamer. Primeiro, você deve escolher uma plataforma de streaming para transmitir o conteúdo. Algumas das plataformas mais populares incluem Twitch, YouTube Live, Facebook Gardening, Mixer, embora a Mixer tenha encerrado suas operações. Né? Depois eu lembrei disso. Cada plataforma tem seu próprio público e recursos, portanto, escolha a que melhor se adapte ao seu estilo e meio, e nicho, especialmente. Equipamento e software. Invista em equipamentos adequados. Você precisará de um computador com bom desempenho, uma webcam de qualidade, um microfone decente e talvez consoles de jogos, se planeja transmitir jogos. Além disso, você precisará de software de streaming como OBS, Open Broadcaster Software, ou XSplit, para gerenciar suas transmissões. Então, você vai ter, na medida em que você tiver um bom computador, tiver uma webcam razoável, com bom desempenho, e, no caso de jogos, quem vai colocar jogos, tenha também um console que seja confiável, né? Você vai ter que, além disso, contratar um software de streaming, que é o que nós estamos falando para conseguir a navegabilidade. Você pode usar os OBS, são Open Broadcaster Software, ou XSplit, para gerenciar suas transmissões. Vamos lá. Conexão de internet. Uma conexão de internet rápida e estável é fundamental para transmitir ao vivo. Certifique-se de que é uma conexão de alta velocidade para evitar problemas de latência e queda de qualidade de vídeo. Claro, óbvio. Então, se você... É a mesma coisa em qualquer serviço. Eu vou entregar um serviço, eu tenho um serviço de entrega de construção. Eu tenho que ter um caminhão que seja confiável, que carregue o peso, que tenha uma tara e que me leve, né, o conteúdo do meu armazém até a minha distribuidora, até a obra. Então, é assim que funciona também, dando um exemplo muito grosseiro, é assim que funciona também. Para você entregar esse serviço ao vivo, você tem que ter garantia que a sua conexão é rápida e estável, né, para transmitir. Escolha seu nicho ou nicho. Decida o que você deseja transmitir. Pode ser jogos, música, programas de bate-papo, culinária, artesanato, exercício, entre outros. Escolher um nicho pode ajudá-lo a encontrar seu público-alvo. Atacar em todas as frentes pode ser uma opção, fazer variedades, né? Fazer um projeto de revista, por exemplo, em que você tem vários assuntos. É mais difícil você gerar engajamento, porque você vai estar atacando em várias frentes. E o machine learning que vai ser utilizado aí vai ter um trabalho enorme, esse algoritmo, porque ele vai ter que identificar, às vezes, nesse público enorme, vários nichos lá dentro, vários grupos de pessoas para que tenham comportamentos parecidos, ou tenham hábitos parecidos, ou tenham gostos parecidos, porque, na verdade, essa dificuldade eu faço também, sempre estou fazendo alguma análise ligada a outros exemplos. Quando você vai fazer, por exemplo, um mestrado ou um doutorado, a primeira coisa que o orientador fala, não, peraí, você está abrindo demais o seu assunto. Vamos focalizar, vamos ter um nicho aqui, porque senão você não vai conseguir terminar, porque você nunca vai ter a possibilidade de esgotar um assunto, porque você está falando de vários assuntos ao mesmo tempo. Então, mesmo nos temas mais gerais, você precisa ter no corpo do seu trabalho focalização para entender de que maneira você vai poder usar aquele tema que você utilizou como metodologia para chegar a um determinado ponto, uma conclusão daquela sua hipótese inicial. Então, a mesma coisa acontece aqui. Você vai ter que ter um nicho, no meu ponto de vista, é a mais adequado, no qual você escolha o seu público e vê se esse seu público vai ser suficiente para te garantir uma rentabilidade que você possa manter o teu streaming, né? E, com isso, você permitir com que isso só aumente, porque com um nicho, quando você pega na sociedade, existem vários nichos que são nichos gerais. Então, você tem, por exemplo, um nicho
que vai falar sobre música clássica, por exemplo, ou vai falar sobre faça você mesmo. Então, você tem a possibilidade de ter um público enorme para falar sobre isso. É um tema geral, mas é um nicho. Então você tem a possibilidade aí de encontrar uma coisa mais híbrida, se você tem esse interesse de aumentar o seu público. Mas você pode querer fazer um determinado tipo de nicho. Por exemplo, eu quero falar sobre música folclórica do Mato Grosso, por exemplo. Então, eu faço um streaming para pegar uma música folclórica do Mato Grosso. Então, vou pegar Viola de Coxo, vou pegar música do Pantanal, vou ter o Almir Sater como um dos meus principais artistas, TT Espíndola, tantos outros aí que a gente conhece. Então, tem público para isso? Claro que tem. Tem público. Não é o público do rock, por exemplo. Do rock, mesmo assim, o rock, eu vou ter vários nichos do rock também, que eu posso querer fazer um rock stream, eu posso fazer um rock mais nichado, como a gente fala. Então, é uma questão de escolha sua como modelo de negócio. Mas eu acho, e volto a dizer, por isso coloquei no texto, que a escolha de um nicho é mais fácil para você obter uma relação de engajamento com o público que você escolheu. Desenvolva a sua marca. Crie um nome de streaming único e um logotipo ou marca para o seu canal. Sua identidade visual deve refletir sua personalidade e o tipo de conteúdo que você transmite. É evidente que você, ao criar um tipo de trabalho, ou criar uma marca, ou escolher um nicho, você está dizendo um pouco de você mesmo. Você está colocando um pouco da tua identidade. Então, isso é uma coisa importante para que você não negue isso e, pelo contrário, use a seu favor. Uma onda que vai chegar na praia. Então, essa questão também é importante na hora de escolher a marca. Não escolher uma marca aleatória, um desenho bonito. É um desenho, uma marca, um logo que tem a ver com o que você está propondo, tem a ver com aquilo que você é, porque isso vai determinar essa garantia de credibilidade que também gera engajamento. Vamos lá. Crie um cronograma de transmissão. Estabeleça um horário regular de transmissão para que seu público saiba quando esperar seu conteúdo. A consistência é fundamental para construir uma audiência leal. Eu estou falando aqui, pessoal, não do streaming em 24 horas, mas eu estou falando de uma produção de streaming que vai estar ligada a um outro tipo de streaming, está pegando carona, por exemplo, num desses grandes aí, e ele está exibindo o seu pacote. Então, essa exibição, na hora de você contratar, é a mesma coisa que você pegar aberta, a TV fechada, aliás, e contratar com essas empresas NET e outras empresas que fazem TV a cabo, TV por assinatura, e contratar que o seu pacote entre lá. Então, você vai ter o seu pacote sempre quando você quiser usar. Mas, se você tiver você mesmo gerando, se você tiver você mesmo gestando o seu streaming, você mesmo sendo o exibidor, você tem que marcar um horário regular e a transmissão para que seu público saiba quando esperar seu conteúdo. Geralmente, são streamers que vão falar sobre um determinado assunto, ou política, ou jornalismo, ou música, mas que tenha uma garantia de estar muito especificamente e muito claro, muito preciso com relação ao tema que você está falando, porque aquele ambiente é conhecido, as pessoas estão esperando que você vá tratar dos temas que estão em moda, que estão em voga, ou que são o assunto que você quer enfocar, que você fez chamada na semana anterior. Então, você faz aquela transmissão e, portanto, você consegue engajamento, porque você vai ter uma audiência leal, que vai estar sempre ali ouvindo, mas você estabeleceu um horário regular de transmissão. Isso, no caso, vou repetir, de um cronograma de transmissão no qual você tenha transmissões específicas e você geste esse streaming. Interaja com o seu público. Parte do apelo do streaming ao vivo é a interação com o público em tempo real. Responda a comentários, faça perguntas, envolva-se com o seu público para construir relacionamentos. Muitos desses influencers geram diários, além do serviço em si que fazem,
eles também têm publicações de diários que são acompanhados para as pessoas. Ele conta como é que é o dia a dia deles. Então, com isso, ele gera engajamento. As pessoas começam a acompanhar a vida e isso reflete diretamente no trabalho. É uma maneira que muitos escolheram para manter esse público fiel. Então, essa interação com o público é fundamental. Simplesmente entregar o seu produto sem interação não vai muito longe. Promoção. Divulgue suas transmissões em outras redes sociais, como Instagram, Twitter, Facebook. Use essas plataformas para informar seu público sobre suas transmissões e criar antecipação. Evidentemente, o que a gente estava mais ou menos falando, para você construir os relacionamentos. Utilizar outras redes, fazer chamadas, colocar os seus conteúdos nessas plataformas também, que são conteúdos que você pode utilizar não só no seu streaming, ao vivo, mas também colocar no Instagram, no Twitter, no Facebook como chamada, mas garantir que o seu stream passe os conteúdos mais importantes. Podemos passar. Respeite as regras da plataforma. Cada plataforma de streaming tem diretrizes e regras. Leia e siga essas regras para evitar problemas ou banimentos. Eu mesmo, semana passada, tinha uma tarja assim, você vai ficar 1 hora sem poder usar o Facebook. Eu falei, caramba, por quê? É porque o comentário que eu fiz da guerra no Oriente Médio, e ele entendeu que esse comentário era fora de sentido. Não era, mas eu não tenho outro jeito a não se aceitar, e ele ainda bota um botãozinho para você aceitar. Eu aceitei, passou 1 hora, voltou tudo ao normal. Quer dizer, no fundo, essa é uma discussão até que mereceria uma aula sobre isso, porque, na verdade, quem está fazendo essa edição, quem está fazendo essa escolha, não sou eu, é a plataforma. Mas como a plataforma é para todos, ele está tentando, teoricamente, fazer uma média. Claro que claro que essas empresas não são neutras, claro que essas empresas têm lado, e, portanto, você corre o risco de algumas opiniões que você der serem taxadas como inconsistentes ou inconvenientes. Foi o que aconteceu comigo. Vamos lá. Persistência. Construir uma audiência leva tempo. Não espere se tornar um sucesso da noite para o dia. Isso é muito importante. A persistência e a qualidade consistente a qualidade consistente do conteúdo são essenciais. Eu dou o exemplo do meu filho, já falei sobre ele aqui, que ele faz aquele o Almanac SOS, ele tem será que funciona? Está indo muito bem, tem bastante engajamento. Ele demorou 8 anos para conseguir chegar. Ele teve um momento de sucesso quando ele estava ligado ao UOL, o serviço aqui, ao Almanac SOS estava ligado ao UOL, deu uma levantada no site dele, mas quando a UOL percebeu que ele estava crescendo muito, tirou. E aí ele teve que ir sozinho mesmo. E demorou bastante tempo. Mas ele teve a persistência necessária para conseguir fazer com que o trabalho que ele fazia e a novidade que ele trazia fossem cristalizadas por um público específico, começou a crescer, sedimentar, e aí começou a chamar a atenção das pessoas que fazem os trendings e que são os caras de mídia, e agora ele tem uma boa isso. Então, mas não é fácil. Nada é fácil. Você tem que ter persistência. Não pense que é da hora para a noite, que não vai acontecer isso. Tá? É muita competição, muita gente, e você tem que se diferenciar, e você vai aprendendo a se diferenciar com o tempo. Monetização. À medida em que a sua audiência cresce, você pode ganhar dinheiro com a sua atividade de streaming. Isso pode incluir doações de espectadores, assinatura de fãs, publicidade, parceria com outras marcas e muito mais. É exatamente o que eu estou falando. Para haver monetização, você precisa de público. Então, você precisa passar por cima das dificuldades, cada vez mais perceber o que o teu público está querendo, aonde você tem mais repercussão, aonde você tem mais engajamento, e por isso as análises que alguns dos CDNs fazem, é importante você estar em vista, porque essas análises, como o Google Analytics, uma coisa parecida com isso, te dará a possibilidade de ter um mapa das suas curvas, se elas estão ascendentes, não estão, ou aonde você está tendo problemas, para você poder
fazer um cálculo de planejamento para os dados futuros. Então, é muito importante que não só você tenha criatividade e muita energia e mantenha essa energia o tempo todo, você tem que manter o tempo todo, né, porque você está tendo clientes e usuários todos os dias, mas que você pode ter certeza que isso vai gerar monetização. Eu vi esse caso na minha própria casa e vi que deu certo. Tá? Vamos lá. Vamos passar. Obrigado. O Alex está falando que a Daniele também, que assiste. E realmente me parece. Não, eu sou muito mais bonito do que isso. Imagina. Lembre-se que se tornar um streamer de sucesso pode ser um desafio e a concorrência é alta. É importante fazer isso porque você gosta e é apaixonado pelo conteúdo que está criando. A autenticidade é um fator importante na construção de uma audiência sólida. Eu quero falar umas coisas importantes para vocês. E aí eu acho que foge um pouquinho do streaming em si, mas fala sobre o envolvimento do streaming mesmo e de outras plataformas em relação a essa realidade. Nós estamos indo para um mundo que já é virtual. Tá? Eu peguei um mundo em que o rádio era o principal. Inclusive, eu faço aniversário hoje, viu? Obrigado, parabéns. Valeu, obrigado. Quando comecei na comunicação, a televisão tinha alguns anos já, porque era dos anos 50, mas ela estava ainda imitando o rádio em muita coisa. Eu fui professor de rádio na USP, aí na ECA, depois eu dei aula de televisão também, e hoje estou nas mídias digitais, uns 20 anos para cá. Mas o mais importante é que você tenha noção do que está acontecendo com a vida das pessoas em relação ao mundo virtual. Porque a gente é favorável a todas essas estruturas. Eu sou apaixonado por tecnologia, eu estou querendo sempre saber sobre a questão da inteligência artificial, mesmo em qualquer plataforma, de que maneira esses algoritmos estão sendo trabalhados, os processamentos, por exemplo, que virão aí, isso é peixinho perto do processamento quântico, que já está sendo feito não só no 6G, na transmissão de telefonia 6G, sistema de telefonia 6G, como nos computadores que estão usando essa tecnologia quântica de cálculos infinitamente maiores e mais rápidos. Então, portanto, o ensino vai mudar de maneira muito importante, as pessoas vão deixar de fazer as coisas. Então, na Finlândia e na Suécia, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu quero chamar a atenção desse tema, porque eu acho muito importante que a gente tenha essa visão clara do que está fazendo, de aonde está se metendo e que mundo estamos criando, que na Suécia e na Finlândia as pessoas passaram a não permitir celulares e computadores nas salas de aula. Apenas para você fazer trabalhos ou coisa parecida fora da sala de aula. Por quê? Voltou os cálculos, sabe? Os cálculos as pessoas tendo que fazer à mão na Suécia e na Finlândia, que são considerados dois países onde a educação tem os melhores índices de aproveitamento. Então, por que eles perceberam isso? As pessoas estavam deixando de calcular. As pessoas, mas não vai precisar para um computador quântico. Não, vai precisar sim, porque isso significa uma atrofia do cérebro. Significa uma atrofia da sinapse, principalmente. Você deixa de ter... se você não vai para... Por que as pessoas falam? Vai para a natureza, brinca na natureza, faz as coisas da natureza. Porque você aumenta as suas sinapses quando você faz isso. Mas eu também no computador aumento a minha sinapse. Sim, dirigido para um determinado ponto no qual o computador vai fazer por você determinados sistemas que você entendeu? Tinha, vamos dizer assim, ainda tem em relação ao próprio desenvolvimento pessoal e aquilo que você obtém com o uso das ferramentas. Não sou contra as ferramentas, eu vi uma fala daquele professor Nicoleles, grande Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro que enche de orgulho o Brasil, que tem uma escola no Rio Grande do Norte, que forma pessoas da roça e geram programadores, geram pessoas... É incrível o trabalho que esse cara faz e que esse doutor Nicoleles
tem lá a sua cadeira na Universidade Americana de Stanford, e que trabalhou em Duke, trabalhou acho que Duke, que é o principal, onde ele tem o alicerce dele de pesquisa. Mas ele hoje é uma pessoa que requisitada no mundo inteiro, vai para a China, eles estão montando, ele montou aqueles robôs que você veste, wearable robots, né? Que é aqueles para pegar pessoas que têm dificuldade no andar, ou sejam mesmo tetraplégicos, tal, fazer as pessoas andarem de novo. E na China, agora, eles fizeram um tipo de robô maravilhoso, no qual você veste o robô e você não tem tantas dificuldades, ele não fica uma coisa tão lata, assim, o homem de lata, entendeu? Fica uma coisa mais plausível. E cada vez mais esse ambiente está crescendo. É evidente, a ciência está crescendo nesse ponto e a gente tem que aplaudir. Mas ele foi formado, é isso que ele disse na palestra dele, num tempo que não havia computadores. Os computadores têm dos anos 90 para cá. Então, quer dizer, isso domesticamente. Então, quer dizer, então você foi formado, foi o meu caso também, fui formado ainda fazendo conta, escrevendo as minhas narrações. Eu não tinha chat GPT, que ajuda as pessoas a fazer as redações que quiserem. Você tinha uma identidade, e isso tem uma repercussão no seu cérebro. É essa a preocupação do neurocientista. A que ponto o homem vai ficar tão dependente da máquina que ele vai deixar de ter características que foram características causadas atavicamente ao longo dos anos, desses 100 milhões de anos que o homem está sobre o planeta Terra. Então, essas questões me ajudam a pensar de que a gente tem que dominar a máquina, dominar o streaming, dominar as redes sociais, dominar o computador, ou seja, a gente usar quando a gente precisa e usar para determinadas questões que são importantes. É o que se espera no futuro. Não sei se isso vai ser a verdade. Não sei se isso, num mundo como nós temos hoje, com carnificina, matanças, e coisas que são absurdas, que são inexplicáveis para o gênero humano, para o humanismo, para o pacifismo, que eu tanto admiro e que aplaudo, né? Então, eu imagino que a gente tem que crescer com essa busca pela tecnologia, pela busca pelos padrões tecnológicos, mas deve saber a contento como utilizá-los, de que maneira utilizá-los, como as crianças devem utilizar, de que maneira utilizar. Por que o nosso amigo Bill Gates falou várias vezes que os filhos dele só tiveram contato com o celular aos 12 anos de idade? Os meninos sabiam, os pais usavam, mas eles não usavam. Os pais proibiam eles de usar, exatamente para eles terem uma formação básica natural para depois usar a tecnologia. Por que eles faziam isso? Porque eles sabiam dos malefícios que podem causar para o cérebro. Então, para entumecimento desse cérebro, que vira uma coisa... como se fosse uma elasticidade fictícia. Isso explicado pelo Miguel Nicoleles. Gera um movimento no vazio. Então, por isso, esse entumecimento. Então, e que não é natural. Esse entumecimento tem que ser uma coisa no qual você tem adrenalina, no qual você tenha pressão, que você tenha a atenção suficiente para fazer um cálculo, para se desdobrar num determinado tema, naturalmente você usando as suas capacidades como ser humano. E, é evidente, usar aquilo que seja mais difícil, mais complicado e que você não teria condições de fazer, utilizar as máquinas para fazer isso. Conversar à distância, poder usar todas as benesses que o mundo virtual trouxe para a gente. São muitas as benesses. Mas não perder de vista, de maneira nenhuma, a capacidade que o homem tem sobre essas questões ligadas ao seu próprio desenvolvimento como ser sobre a Terra. Nós estamos numa fase muito difícil, a fase em que nós estamos com problemas no meio ambiente, não estamos vendo essa questão, não estamos dando a devida importância para essa questão no meio ambiente. Vejam como o clima está mudando de uma maneira assustadora. Isso tem causado, por exemplo, nos Estados Unidos, uma onda de calor que teve nesse verão, acima de 42 graus, em regiões que nunca passaram de 30 graus, como o norte do Canadá, o norte dos Estados Unidos, fronteira com o Canadá. No verão é quente lá, não é, tanto que na Niagara Falls fica com pouca água.
Mas o Lago Erie também tem as secas lá, mas não são nem perto do que aconteceu esse ano. Aquelas ondas de calor mexeram na eletricidade, mexeram na questão do abastecimento. Então, o homem não está pensando nisso, também não está pensando no indivíduo, na relação do indivíduo com o que ele deve ser na sua qualidade de vida. Qualidade de vida não é só ter tudo automático e você ficar sentado na cadeira e as coisas vêm para você, porque as pessoas imaginam isso. Quanto mais eu tiver servidores, não importa se são robôs ou se são escravos, eu quero ficar sem fazer nada. Esse ócio, né? Agora, o único ócio que eu entendo é aquele ócio no qual você garante que você esteja contemplativo, que você esteja pensando nos seus problemas, interiorizando suas questões. Esse é o ócio que eu acho que é válido e que é o descanso que você tem que ter. Agora, de outra forma, trabalhar no sentido de ter serviçais, usar as tecnologias como serviçais, corre um risco muito grande de você atrofiar as suas sinapses. E esse é o grito que Finlândia e Suécia estão fazendo nesse momento. Então, não pude deixar de falar isso, porque a gente está exaltando uma tecnologia. Eu mesmo sou muito grato pelo aquilo que eu aprendi com a tecnologia e posso dizer que pretendo aprender muito mais, porque eu não sei quase nada. Então, essa verdade também está presente na minha relação com os meus filhos. Hoje são todos criados, tem um, vocês sabem, está aí fazendo internet direto, mas eu sempre tenho essas conversas porque é importante que a gente nunca esqueça que a gente é um ser humano, corpo, energia telúrica, se você acredita na espiritualidade, a espiritualidade, e você, esse ser humano, está na Terra há 100 milhões de anos. Ele tem todo um DNA que ele guardou, que ele tem aí uma questão que vem genética e que ele pode melhorar. E esse atrofio da sinapse não me parece uma conquista, me parece uma depreciação. É isso que eu queria falar. Podemos passar. É o que eu tinha para falar hoje, e agora eu quero abrir para perguntas. Eu não sei se o Fábio tem alguma coisa para falar, Fábio, hoje? André, Oi. Brilhante explanação, brilhante tema. Essa sua reflexão agora no final, importantíssima para todos que estão aqui pensarem um pouco, porque se pensam em fazer processos ligados ao streaming diretamente, então, que seja construtivo, né? Então, isso é muito importante e muito necessário nos dias de hoje. Realmente, parabéns pela brilhante aula e pelo seu aniversário também, que é hoje. Muito obrigado. Eu queria que as pessoas fizessem perguntas e a gente vai respondendo algumas e anotando outras, porque aí eu responderia na próxima aula, ou responderia para vocês. Se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem para mim, para que eu possa responder para vocês, ou o Fábio responder. Estou esperando, viu, pessoal? Não fiquem envergonhados, por favor. Eu preparei mesmo esses últimos 20 minutos para a gente poder ter essa relação. Até agora não apareceu nenhuma pergunta. Eu respondi uma outra de uma anterior aqui. Deixa eu ver aqui. Professor André, enquanto eles não dão as perguntas, eu vou colocar aqui o link da lista de presença de novo. Tá. Para as pessoas assinarem. Tá bom, por favor, viu? Essa lista de presença é importante por causa do certificado, hein, pessoal? Sim. Isso. Se vocês não têm nenhuma pergunta, então eu vou usar esse tempinho para falar sobre uma outra questão, tá? Para falar sobre a questão que nós vamos falar na aula que vem, eu vou dar uma aprofundada, que é exatamente a estrutura do streaming para uso público, não apenas para o uso privado, uso para você usar, para você ter um negócio, para você poder desenvolver um tipo de carreira, né, na internet. Então, isso tudo está dentro desse espírito que nós estamos falando aqui nessa terceira aula, que é exatamente o que eu mostrei para você, todos os caminhos
para você se tornar um streamer ou para você poder contratar um CDN, uma navegabilidade confiável, tudo isso. Mas, além dessa questão, nós temos o uso do streaming para outras funções. Por exemplo, vamos ter uma aula específica sobre isso, sobre jornalismo. Você já tem alguns que você já tem. Por exemplo, a ligação com o jornal, com o jornal que a gente fala, não é o jornal papel. No meu tempo se falava jornal falado, quando ia fazer o programa de televisão, o jornal na televisão, né? O Jornal Nacional, tanto que chama Jornal Nacional, ainda até hoje, porque vem do papel, vem da relação com o papel. Então, o jornalismo ele ainda não cresceu muito no streaming como, por exemplo, uma linguagem que foi muito utilizado, por exemplo, nas rádios, por exemplo, que tiveram rádios específicas para jornalismo, as casos da CBN e outros, né? Mas também no caso da internet, que você tem alguns tipos de serviços que são específicos, mas que estão ligados a empresas de comunicação. Estão ligadas à Folha de São Paulo, estão ligadas à UOL, estão ligados à CNN, né? Mas você já tem hoje o 247, você já tem uma série de outros tipos de site que já estão se esmerando, e alguns até com nichos específicos, né? De esquerda, de direita, de centro, alguns falando sobre política internacional, outros falando sobre política nacional. Já existe, eu vou mostrar para vocês isso. Eu fiz uma pesquisa já essa semana, já estou me preparando essa aula, que ainda não vai ser a próxima, vai ser daqui 2 aulas. Mas a gente tem a possibilidade hoje de ter esse crescimento no jornalismo. Agora, a minha pergunta é a seguinte: além das informações que são repetidas no streaming, talvez com uma linguagem mais moderna, uma linguagem mais jovem, tá? Que é necessário ter, tá? Você está reproduzindo os fatos que são cobertos por outras entidades. Agora, e a tua opinião? E a maneira como você vê o mundo? E o seu lugar de fala? Sem que você esteja jogando conversa fora. Não é isso. Então, você já tem vários exemplos de influencers, né? Que são influencers que têm opinião própria e que garantiram a sua qualidade de serviço, de trabalho, de informação, por essa credibilidade que conquistaram pela coerência que tem em cima de um tema, seja ele política, seja ele música, não importa. Então, você tem vários streamers hoje que se tornaram influencers exatamente porque tem essa realidade, tem essa reação muito natural e é captada pelas pessoas essa maneira de ser, essa personalidade. E isso garante com que ele tenha esse engajamento tão grande. Por exemplo, aquele menino, esqueci agora o nome dele, mesmo, só estava com ele na cabeça agora aqui, que ele se tornou um ícone aí como influencer agora, esqueci o nome dele, mas não tem, vocês sabem quem é. Ele chegou a ter 11 milhões de views, e depois ele foi ver, quando ele estava trabalhando no seu 2º ano, ele chegou a 20 milhões. Quer dizer, ele dobrou em 1 ano a possibilidade. Por quê? Ele fez uma pesquisa. Quem é o novo público que veio para mim? E o público que veio para ele era um público que atuou em cima do próprio público existente. Ele fazia com que esse público falasse e que ele também tivesse opinião, comentasse, analisasse e criticasse o que ele falava. E as pessoas passaram a ler o que essas pessoas falavam. E isso multiplicou em 100% a capacidade do trabalho que ele fazia, né? E hoje ele é muito criticado por um grupo e é aplaudido por outro, mas não importa. O que importa hoje é sabermos que a gente tem uma possibilidade real de utilizar também a nossa ideia, a nossa maneira de viver, a nossa maneira verdadeira de viver, né? Porque a gente tem que ter alguma coisa para somar com a sociedade, para fazer com que, por exemplo, eu tenho opinião sobre a questão da guerra do Hamas contra Israel contra o Hamas. Então, você tem que ser sincero na sua posição e tem que ter um ponto de vista que não seja um ponto de vista baseado em algo que não tenha
sentido para a confluência da paz, por exemplo. Né? Então, você está levantando a bandeira da mas eu tenho que defender a causa palestina. Muito bem, defenda a causa palestina. Você vai ser criticado por aqueles que apoiam Israel, mas você vai ser aplaudido pelos palestinos, que vão conduzir você. Essa é uma escolha que você está fazendo. Então, agora, se você fizer uma escolha dentro da capacidade que você tiver de verificar a realidade, verificar, por exemplo, eu não quero dar exemplos aqui, porque eu não quero partidarizar essa questão, e nem fulanizar essa questão. Mas o próprio como é que chama, da ONU, o secretário-geral da ONU, o Guterres, o português, ele acabou fazendo uma fala muito difícil, muito forte, que ele não queria fazer, mas teve que fazer, porque no Conselho de Segurança foi vetado a questão da paz, que era uma proposta brasileira, uma proposta da paz, para que houvesse corredores humanitários, para que houvesse cessar-fogo, e os Estados Unidos vetou, porque essa era a política de Israel. Quando ele falou isso, ele falou que era absurdo que houvesse essa carnificina, e que essa carnificina não vem de agora, ela vem de 75 anos, desde o tempo em que essa batalha é utilizada em 48, na fase de 48, no qual houve a formação do Estado judeu, depois não formou o Estado palestino, e aí todas as confusões começaram a dar, as guerras e tudo isso. Então, o povo palestino, não estou falando do Egito, da Síria, de Israel, estou falando do povo palestino que não tem Estado, que não tem nação, que não tem terra. Esse povo está sofrendo terrivelmente os bombardeios o tempo todo, não é agora. Agora houve um bombardeio de arrasa quarteirão, mas ele está sofrendo bastante. É essa a luta que, por exemplo, eu defendo. Não defendo de jeito nenhum que o Hamas fez em Israel. Muita gente que tem contato comigo, convive com mas como é que você pode atacar o Hamas? O Hamas está se defendendo também. Não está. O Hamas matou gente, matou criança, matou. Eu sou pacifista. Então, podem me criticar, não tem problema nenhum. Eu estou falando exatamente para criticar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: num processo de comunicação e de informação, quanto mais verdadeiro você for, quanto mais transparente você for, mesmo que você vá receber crítica, mesmo que você vá receber pessoas que vão virar cara e vão traduzir aquilo que você está falando de uma maneira totalmente equivocada, não importa. Importa que você vai ter uma coerência naquilo que você fala ao longo do tempo, e isso vai gerar, se você tiver boas intenções, se você tiver querendo falar em nome da construção de uma sociedade justa, de uma construção de uma sociedade equilibrada, onde as pessoas possam viver em paz, possam ter seu trabalho, possam namorar, possam se divertir, possam construir a nova civilização. Se nós estamos pensando isso, nós temos que usar os instrumentos de internet dessa maneira também. Temos que usar esses instrumentos também da mesma forma. E isso é uma coisa que escapa, às vezes, nos cursos que as pessoas dão. As pessoas falam sobre a tecnologia, falam sobre os instrumentos tecnológicos e não falam do homem. Então, eu tenho esse exemplo, não vão pegar a minha posição a favor da paz com a posição... Pode não ser de vocês. Eu não estou nem querendo justificar a minha posição. Eu só dei um exemplo sem entrar em grandes explicações. Eu quero dizer o seguinte: tenham sempre à vista que vocês precisam saber a realidade que está à sua volta, mas saber que você também tem uma posição sobre isso verdadeira. Lá de dentro. É essa posição que tem que ser colocada, porque é essa que vai ser sentida pelo público. Ela pode concordar ou não concordar. Quem não concordar, sai. Quem concordar, fica. E esse ficar é o engajamento. Então, sempre, seja para que você tenha grande sucesso imediato, seja para ser uma coisa paulatina, não importa. Importa que você está sendo coerente com um discurso e com uma realidade que vai ter frutos para você. Que, inclusive, podem dar frutos que vão te monetizar o seu trabalho. Inclusive isso. Eu queria lembrar isso para vocês, não quero ser chato, porque essa é uma conversa que demanda mais temas para a gente poder discutir, que é o que nós vamos fazer na próxima semana. Pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui, tá?
E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem tem mais novidades aí, tá bom? Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? E a Carolina está com dificuldade de entrar no chat, é isso, Carolina? Estou vendo que vocês estão conseguindo escrever no chat, acho que ela estava com dificuldade. Não sei se ela já conseguiu, tá? Mas acho que não havia problema. No começo da aula, isso. Ah, foi no começo da aula. Tá bom, então. Carolina, muito obrigado também pelo apoio, professor Santoro também, tá bom? Semana que vem estamos de volta aqui às 4h, tá bom? Para a gente poder falar um pouco mais sobre streaming. Me perdoe esse discurso final, mas eu acho que é importante a gente falar sobre o ser humano também. Um abraço a todos, até semana que vem. Abraço, André. Abraço, pessoal.